Boa noite a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nos dá de podermos compartilhar a palavra do Senhor, né? Estávamos aqui cantando alguns hinos, fizemos algumas orações e agora nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, né? Queria pensar um pouco hoje, né? A gente está vivendo alguns dias em que a gente tem que está tendo que fazer algumas escolhas que são meio inéditas, não é? A gente nunca, pelo menos, nunca tivemos que escolher se nós vamos para a igreja, se não vamos para a igreja, se vamos fazer o culto ou não. Temos tomado algumas decisões, são decisões meio que inéditas na nossa vida, como cristãos e também como igreja. Mas eu queria pensar, e é bom saber que decisões fazem parte das nossas vidas, né? Nós sempre estamos tomando decisões. E eu queria pensar um pouco hoje, então, a respeito desse assunto, né? De tomar decisões sábias, decisões que condigam, que estejam dentro da vontade e da palavra de Deus, e aprendermos mais um pouco para que a gente possa sofrer menos, não é? Se a gente pode dizer assim. Eu queria convidar a todos que abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 24 e o versículo número 25. Hebreus 11, 24 e 25. Né? Hebreus 11, 24 e 25. Vai ser a nossa leitura. Amém? Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos ler mais uma vez? Versículo 24 e 25 de Hebreus 11, que diz: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este dia de vida, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus, por esta semana que vai se findando, ó Pai. Obrigado porque tem cuidado de nós, tem nos guardado, Deus. Obrigado também, ó Deus, porque temos a liberdade de podermos te servir, estudar a Tua Palavra, pregar o Teu Evangelho, Pai. Esteja nos abençoando agora, nos dando entendimento, falando nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, alcançar graça, Deus, a graça do entendimento, Pai, para que assim possamos andar segundo a Tua vontade, ó Deus, para que possamos glorificar o Teu nome, te engrandecer, te enaltecer, ó Deus, e também, ó Deus, desfrutar cada vez mais das Suas bênçãos para as nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, é o que te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, eu gostaria de ler novamente. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Daí já vai ter dado tempo daqui aos irmãos que estão acompanhando, querem acompanhar então, entrarem também. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e versículo número 25, que diz assim: Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo ter o gozo do pecado. Ainda o 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos que fazer escolhas, fazemos escolhas, e muitas vezes essas escolhas elas têm prejudicado a nossa família, têm prejudicado a nós mesmos. Muitas vezes essas escolhas têm prejudicado a nossa vida cristã, e a gente vê que na verdade várias vidas cristãs têm sido prejudicadas por conta de más decisões.
decisões feitas fora da vontade de Deus, fora da vontade do Senhor. E assim, quando acontece isso, nós fazemos e tomamos decisões fora da vontade de Deus, isso gera decepção, gera sofrimento, isso faz com que a gente colecione frustrações. As consequências que vêm também por essas escolhas, essas decisões que nós tomamos fora da vontade de Deus, elas nos perseguem, né? Sabemos que Deus nos perdoa quanto ao ato do pecado, mas quanto à consequência do pecado que nós cometemos, ele ainda persiste em nossas vidas. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo acerca da salvação, né? Mas muitas pessoas têm sim prejudicado, manchado a sua vida cristã por conta de más decisões, más escolhas feitas fora da vontade de Deus. Por exemplo, as pessoas podem sofrer, nós sofremos muitas vezes quando tomamos decisões quanto ao emprego, quanto aos nossos empregos, em que lugar trabalharemos. Algumas escolhas também erradas quanto a amigos, isso tem colocado a perder não só vidas, mas tem colocado a perder o futuro, tem posto a perder até mesmo famílias inteiras. Muitas vezes também sofremos por estabelecermos nas nossas vidas objetivos errados, objetivos que não estão conforme a vontade do Senhor, que não agradam ao Senhor, objetivos que não condizem com o Evangelho, não é? que é a nossa regra de fé, com a palavra de Deus. Muitas pessoas têm sofrido também por tomar decisões erradas quanto ao namoro, quanto ao casamento, na verdade. Muitas pessoas têm sofrido quanto ao caminho que têm escolhido para as suas vidas, seja ela profissional, seja ela familiar. E também pessoas têm sofrido por abraçar filosofias erradas, né? Eu creio que esse último ponto, as filosofias que muitos cristãos têm abraçado, filosofias que vão contra a Bíblia, contra a vontade de Deus, contra o cristianismo, tem feito muitas pessoas sofrerem, tem destruído muitos lares. E assim eu gostaria de, nesta noite, pensar sobre alguns princípios, né, que nós devemos... alguns princípios para se tomar decisões sábias, diria eu, né? Sábias decisões dentro da vontade de Deus. É preciso que a gente saiba escolher, é preciso que a gente saiba tomar decisões. Eu digo que a gente precisa saber, é preciso que a gente saiba, eu falo enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, enquanto discípulos de Cristo, né? Enquanto representantes do Senhor, né? Enquanto embaixadores, né? do seu reino. Então eu gostaria de ver alguns princípios para que a gente possa tomar decisões, na realidade, dentro da vontade de Deus. Né? E um primeiro princípio que eu gostaria de ver com os irmãos aqui é que quando nós formos tomar decisão, quando você for tomar decisão, ou que você tiver que tomar qualquer tipo de decisão, não tome essas decisões, ou essa decisão, confiando no seu próprio entendimento. Não é? Confiando simplesmente na sua carne, no seu entendimento. Eu queria ler alguns versículos aqui assim, de início, para que a gente comece a pensar a respeito então, deste assunto. Eu queria ler com os irmãos, deixe aberto aqui em Hebreus capítulo 11, a gente vai voltar aqui, e eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. E vamos ler aqui Provérbios capítulo 3, um versículo. Provérbios capítulo 3, então o versículo de número 5 diz assim. Diz assim, 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Repetindo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Agora Jeremias 17:9, vamos um pouco mais adiante. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9 diz assim, é um versículo bem conhecido, creio de todos, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso,
quem o conhecerá? Ainda mais um versículo, voltando até Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28. Nós vamos ler o versículo de número 26. Provérbios 28, 26. Diz assim, Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. São versículos importantes que nos dá uma certa clareza, né? Quanto ao tema, quanto ao assunto que a gente está pensando, que nós vamos pensar aqui. A pessoa, na realidade, que confia no seu próprio entendimento, ela nunca irá fazer a vontade de Deus. Ela nunca vai se submeter às verdades de Deus, nunca vai se submeter aos conselhos de Deus, aos preceitos de Deus, porque ela tem o seu entendimento, ela tem a sua carne como algo mais firme do que os próprios conselhos do Senhor. Não é? Assim, uma pessoa que confia no seu próprio entendimento, ela nunca irá fazer a vontade de Deus. Ela tomará decisões erradas, e essas decisões erradas serão constantes na sua vida. E cada vez vão aumentar mais e mais e mais. E quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo da vida de cristãos, de pessoas crentes. Não é? E assim ela vai cada vez mais se prejudicando, se afastando de Deus, acumulando dores, sofrimentos, frustrações. E como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E isso vai sempre acontecer, irmãos. Isso vai sempre acontecer por causa da inclinação do coração do homem. Por conta da inclinação do seu coração. Você vai sempre tomar decisões que te levarão para longe da vontade de Deus. Não é? Porque as decisões serão segundo a inclinação do seu coração. Do seu coração, que nós vemos lá em Jeremias 17:9, do seu coração que, mesmo você sendo regenerado, o seu coração continua, ele permanece, na verdade, um coração enganoso, e ele permanece um coração perverso. E eu falo como cristão, falando a cristãos. Nós não temos capacidade de tomarmos decisões sábias sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso destino, sem o auxílio de Deus. Quantas pessoas não têm sofrido, na realidade, por conta de não estar seguindo, então, os preceitos do Senhor para as suas vidas? Nós devemos sempre, irmãos, ou pelo menos deveríamos sempre buscar a Deus e confiar nele explicitamente e irrestritamente para dar direção às nossas vidas, não é? Buscando sempre fazer aquilo que se enquadra dentro da sua santa vontade, da sua palavra escrita, deixada para nós como um guia, deixada para nós como fonte de bênção, de direção, de esperança, na realidade. Por isso, não só eu, mas todos nós devemos ser cuidadosos e dedicados estudantes da Bíblia. Porque é através da Bíblia, na realidade, que nós vamos conhecer a vontade de Deus para todas as etapas e todas as fases, todos os detalhes que surgirão nas nossas vidas. E é imprescindível que você a conheça para que você possa tomar decisões sábias, decisões segundo a vontade de Deus, decisões que você tome e depois você possa orar por essas decisões. Porque, meus queridos, há decisões que são tomadas que depois não há como orarmos por ela, porque foram decisões tomadas fora da vontade de Deus ou que ferem algum princípio da palavra de Deus. Como eu vou orar por uma atitude que eu tomei que é contra a vontade de Deus? Não tem como eu orar para que Deus me abençoe, eu tenho que orar pedindo misericórdia, na realidade. Nós devemos aprender a ter um efetivo estudo da Bíblia, um diário estudo da Bíblia. Devemos ser fiéis à pregação e ao ministério de ensino das nossas igrejas, da sua igreja, se a sua igreja é uma igreja bíblica e verdadeira. Você deve ser fiel.
à pregação e ao ministério de ensino da sua igreja. Temos de aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para que possamos crescer no conhecimento da santa palavra de Deus. Porque só assim nós poderemos aprender cada vez mais a conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus poderá cada vez mais nortear ou ser a base das nossas decisões, né? Das nossas escolhas, né? Nós acordamos todos os dias já fazendo escolha, né? Você acorda e se levanta de manhã, você vai escolher qual roupa você vai usar. Você escolhe se você vai orar de manhã ou não, se você vai fazer uma leitura bíblica pela manhã ou não. Você já levanta fazendo escolhas, na realidade. Então, um primeiro princípio que nós devemos ter em mente para que saibamos tomar decisões sábias dentro da vontade de Deus não confie no seu próprio entendimento. Eu sei que isso vai contra a filosofia humanista dentro de muitas igrejas dos nossos dias. Porque as pessoas hoje dão maior valor ao conhecimento acadêmico para nortear as suas vidas do que ao conhecimento espiritual quanto à palavra de Deus, né? Mas não confie no seu próprio entendimento. Se você quer tomar decisões sábias, se você quer fazer sábias escolhas, boas escolhas, escolhas dentro da vontade de Deus. O segundo princípio, para que saibamos, né, fazer escolhas sábias, escolhas dentro da vontade de Deus. O segundo princípio confie no Senhor. Parece simples, irmãos, mas não é. Porque muitas decisões têm sido tomadas quanto à educação do seu filho, quanto à profissão do seu filho, quanto ao relacionamento do seu filho, quando chega a hora, tem sido tomada com valores que não condizem com a palavra de Deus. As pessoas não confiam no Senhor quando tem que direcionar os seus filhos, não é? Quando tem que confiar o futuro dos seus filhos ao Senhor. As pessoas não confiam no Senhor, não ditamente pronunciam isso, mas as suas atitudes, as suas condutas, as suas escolhas mostram que elas não confiam no Senhor quanto a esses assuntos e muitos outros assuntos. Então o segundo princípio seria: confie no Senhor, coloque-o sempre em primeiro lugar na sua vida e ore muito por sabedoria, peça sabedoria a Deus. Voltando a Provérbios capítulo 3, irmãos. Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 novamente, e agora vamos ler mais alguns versículos. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor, e aqui é importante a gente dar essa ênfase que a Bíblia dá, confia no Senhor de todo o teu coração. A gente não vai se aprofundar nessa questão aqui, porque senão a gente gastaria um tempo que a gente não tem. Mas confiar no Senhor de todo o coração é viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com as suas normas, os seus preceitos, descansar no seu cuidado, descansar na sua provisão. Isso seria confiar no Senhor de todo o seu coração, na realidade. Ele fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. É um rico conselho esse que Deus nos dá aqui. O homem, ele não deve depender do seu próprio entendimento, não é? Se quer ter um viver que agrade ao Senhor, ele não pode depender do seu próprio entendimento. Ele tem que realmente depender e deixar que o Senhor dirija e conduza a sua vida. A sua mente deve estar cheia da vontade de Deus, né?
O seu pensamento tem que estar sempre, levar seu pensamento cativo à obediência de Cristo, porque todas as suas escolhas têm que ser escolhas que realmente colaborem para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Eu falei, não estribe no seu próprio entendimento. O versículo 6 ele continua e diz assim: reconhece-o. Ele está se referindo ao Senhor. Reconhece-o, reconhece o Senhor, reconhece-o, coloque-o sempre diante de ti. Tenha-o sempre à sua vista, né, figuradamente falando. Pense nele como sempre presente com você, não é? Observando a cada decisão que você tome, observando a cada passo que você dê. E assim sendo, não tome um só passo sem a licença de Deus. Não tome uma só decisão sem a sua autorização, sem o seu conselho, sem o seu consentimento. Ah, irmãos, você pode estar pensando assim, mas como saber a vontade do Senhor? Se der tempo a gente vai pensar um pouco nisso. Mas as pessoas, eu digo isso na igreja, as pessoas erram mais por desobedecer a Deus do que porque não saber a sua vontade. As pessoas erram mais por desobedecer a Deus do que pelo motivo de desconhecer qual a sua vontade para aquela situação. Não é? Reconhece-o em todo o seu caminho, observando tudo o que ele tem dito. Irmãos, é preciso que nós peçamos sabedoria àquele que a dá a todos liberalmente. A Bíblia diz assim, e não lança em rosto. Consulte a sua palavra. Faça das Sagradas Escrituras o seu conselheiro. A gente está aqui em Provérbios, deixa aberto aqui. Volte um pouquinho até Salmos 119. Poucas páginas aqui. Salmo 119. Vamos ver o versículo número 24. Salmo 119, versículo número 24. Diz assim, 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ele está dizendo assim, que os teus testemunhos são os meus conselheiros. São os meus conselheiros. Isso é importante. É importante. Faça das Escrituras o seu conselheiro. Irmãos, eu converso com os irmãos às vezes na igreja e eu falo com eles sempre isso. Quando você tiver algum problema, alguma decisão, alguma escolha a ser tomada quanto à sua vida espiritual, quanto ao seu lar, quanto à educação dos seus filhos, meus queridos, procure um cristão, procure um crente para te aconselhar. Ele terá o conhecimento de Deus, ele terá o Espírito para auxiliar, ele é uma pessoa que tem o temor do Senhor. Não procure auxílio fora, a parte da palavra de Deus, para este fim. Faça dos testemunhos do Senhor o seu conselheiro, não é? Faça dela o seu guia, obedeça o que ela diz, seja prudente, como disse o Senhor Jesus, e edifique a sua casa sobre a rocha, para que ela suporte todas as adversidades. Eu diria, siga o Cordeiro, seja onde ele for, siga o Cordeiro, onde quer que ele vá. Não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o conselho que Paulo nos dá. Quando as coisas, na verdade, forem difíceis, quando as coisas forem adversas, como estamos vivendo hoje em dia, situação nunca antes vivida, escolhas que temos que tomar que antes não tivemos a necessidade de tomá-las, algumas delas são inéditas. Alguns falam que a pessoa está sendo displicente, outros falam falta de fé, uma falta de confiança, a pessoa está sendo soberba. Nós vivemos num momento em que é preciso que a gente saiba fazer escolhas, pensando em nossas igrejas, pensando em nossas famílias, pensando em nossos trabalhos, não é? Então, quando as coisas realmente forem difíceis e adversas, e quando muitas vezes você não entender o que está acontecendo, quando as coisas não entrarem na sua cabeça, né, quando você não entender o porquê de muitas coisas que estão acontecendo, submeta-se à soberania de Deus.
Saiba que Ele está no controle de tudo e nada fugiu do seu poder. Não é? Ficai quieto e sabei que Ele é Deus e que faz todas as coisas corretas e certas. Faz todas as coisas para a sua glória. Fazem todas as coisas para o bem do seu povo. Sossegue o seu coração, descanse no Senhor, obedeça a sua palavra. Não tema o que virá por conta de você estar procurando obedecer a Bíblia, fazer escolhas diárias segundo a vontade de Deus. Não tema, descanse no Senhor. Volte até o Salmo 46, irmãos. Salmo 46. É um salmo muito bonito, gosto muito desse salmo. Salmo 46, o versículo de número 10. O Salmo 46, 10 diz assim, irmãos. Ele diz, começa assim: aquietai-vos. Aquietai-vos. Primeiro. Segundo, e sabei. Ele diz, e sabei que eu sou Deus. E depois ele faz uma afirmação aqui que é gloriosa, irmãos. Ele diz assim: serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Descanse no cuidado do Senhor. Que as suas escolhas sejam pautadas pela palavra de Deus. Que as suas escolhas sejam segundo a vontade do Senhor. Reconhece-o sobre tudo o que você tem, sobre tudo o que você é. Porque toda a providência, toda a graça vem de Deus, vem do Senhor. Assim Ele endireitará os teus caminhos. Não é? Voltando a Provérbios capítulo 3, irmãos. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, 5 diz assim, onde estávamos lá, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele, uma promessa, endireitará as tuas veredas. Para você, veredas suaves, veredas retas, não veredas tortuosas, não é? Meu querido lugar, em vez de confiar no seu próprio entendimento, você deve se colocar nas mãos do Senhor e pedir a Ele por sabedoria, por orientação em todas as decisões importantes que você tem que tomar, em todas as escolhas que você constantemente tem que fazer, ainda mais nesses dias, como eu tenho dito para os irmãos. Ele prometeu cuidar de você, não é? Ele prometeu cuidar do seu povo. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Mas nós temos de buscar a sua orientação. Nós temos que conhecer a vontade do Senhor. Nós temos que conhecer os seus preceitos, as suas normas para as nossas vidas. Nós temos que buscar a sua orientação e não presumir sobre ela. Nós temos que buscá-la. Não é? Um outro princípio para que nós saibamos fazer escolhas sábias, assim, dentro da vontade de Deus, seria o terceiro. E o terceiro seria: não tome qualquer tipo de decisão que possa te levar a desobedecer a Bíblia, que possa te levar a desobedecer a palavra de Deus, mesmo que essa decisão seja a maior loucura aos olhos dos homens. Não tome nenhuma decisão que leve você a desobedecer a palavra de Deus. Não tome nenhuma decisão que leve você a desconsiderar o Senhor. Essa decisão tem que ser conforme a palavra de Deus.
mesmo que aos olhos dos homens pareça a maior loucura já contada, a maior loucura já vista. Não é? Evangelho de João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você pergunte, mas qual é a vontade de Deus? Não é? Como que eu posso encontrá-la? Como que eu posso sabê-la? Eu diria para você que, basicamente, a vontade de Deus é que você obedeça a sua palavra. Simples, assim, não é? Jesus escreveu isso como permanecerdes na minha palavra. Não é? Meus irmãos, assim, por mais correta, por mais acertada que pareça qualquer decisão que você tome, qualquer escolha que você faça, se ela te levar a desobedecer a Bíblia, então ela é contrária à vontade de Deus. E quanto a isso não há exceções. É contrária à vontade de Deus. E você não será abençoado por isso. Você não glorificará a Deus. Você não se fortalecerá espiritualmente. Você não dará um bom testemunho. E o seu pecado acabará te encontrando, né? Como a Bíblia diz. Por outro lado, por mais louca que seja a sua decisão aos olhos do mundo, por mais absurda que ela seja aos olhos do mundo, a sua decisão, se for segundo a vontade de Deus para glorificar o Senhor, tome-a. Faça como Moisés, não é? Voltando em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos voltar ao nosso texto de início. Por mais absurda que possa parecer essa escolha, por mais louca que possa parecer essa escolha, se é segundo a vontade de Deus, se é para a honra e glória do Senhor, essa é a sua escolha correta. Essa é a escolha que você tem que tomar. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 24 diz assim. Diz que pela fé, isso é importante, não é? É importante a gente pensar nisso. O versículo começa dizendo acerca de Moisés que ele, pela fé, muitas vezes, irmãos, eu digo para vocês que decisões tolas nem sempre é falta de conhecimento, mas pode muito bem ser falta de fé. Não é? Decisões tolas muitas vezes não é falta de conhecimento, mas pode muito bem ser falta de fé. O versículo 24 diz que pela fé, Moisés, já sendo grande, ou seja, já tomava suas próprias decisões, né? Pela fé, Moisés, já sendo grande, diz que ele recusou. Irmãos, quando fala que Moisés recusou, ele escolheu, ele decidiu recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Que bom se a gente pudesse também pensar bastante a respeito do que significava isso naquele tempo e naquela condição, na realidade. Não é? Ser chamado filho da filha de Faraó, irmãos, rapidamente, isso significava... O que significava ser filho da filha de Faraó? Ser filho da filha de Faraó significava desfrutar e usufruir de toda a riqueza daquele império, de todo o luxo, de toda a mordomia, desfrutar de todo o conforto, ter todo o respeito que aquela posição, aquela condição lhe daria, não é? E tudo mais que aquela condição, aquela posição lhe proporcionaria, não é? Isso significa dizer não a possibilidade de ser um herdeiro do trono do Egito, o maior império que tinha naquela época. Significava dizer não a muitas glórias humanas. Irmãos, parece que não é muita coisa, mas pense, você vivendo naquela época, conhecendo aquele império, não é, do Egito, que era gigantesco. Pense em um egípcio
analisando a decisão de Moisés. Fala assim, esse moço, ele escolheu sofrer com esse povo e sair sem rumo do que se assentar no trono do Egito. Ele escolheu passar dificuldade, nervoso, fome, do que ter todas os manjares do palácio, toda a glória do palácio. Eu pergunto para você, isso para você seria uma decisão sábia? Eu pergunto para você, será que você faria essa escolha? O versículo 25 ainda continua dizendo assim, Hebreus 11, 25. Né? Diz assim, escolhendo antes. Primeiro ele recusou, né? Ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes, ou preferiu. Né? Antes disso, ele preferiu. Ou em lugar disso, em lugar de tudo isso que acabamos de falar, ele escolheu, veja só, versículo 25, escolheu ser maltratado. Irmãos, isso não é compreendido, não é muitas vezes compreensível, porque aqui precisa de fé e aqui precisa de conhecimento quanto às promessas de Deus. Né? Mas a Bíblia diz que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que, agora isso é importante, do que por um pouco, porque as glórias deste mundo, irmãos, não dura nada. Nossa vida não passa de um vapor, né? Como diz Tiago. Ele diz assim, do que por um pouco de tempo, ter o gozo, a alegria, o prazer do pecado. Que escolha sábia. Uma escolha completamente segundo a vontade de Deus. Uma escolha tomada por ter um conhecimento acerca de Deus e das suas promessas. Não é? Uma escolha feita pela fé. Por conhecer quem Deus é, por conhecer o que Deus ainda poderia fazer na vida dele e por conhecer as promessas de Deus. O versículo 26 diz assim, de Hebreus capítulo 11. Tendo por maiores riquezas. Como assim maiores riquezas? Maior riqueza do que ser chamado filho da filha de Faraó, ter acesso ao trono, ter uma vida nababesca, rica de desfrute, tudo isso. Não é? Tendo por maior riqueza, veja só, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Irmãos, quem escolhe sofrimento em lugar de tesouro? Não é uma decisão louca aos olhos do mundo? Se você for pensar bem, nós fazemos diariamente essa decisão, essa escolha. Uma escolha louca aos olhos do mundo, acerca das nossas vidas. E ele diz, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Aí vem o segredo da escolha de Moisés. Porque tinha em vista a recompensa. É preciso que você conheça o Senhor. É preciso que você conheça a palavra do Senhor. É preciso que você conheça as promessas do Senhor. É preciso que você conheça o poder do Senhor para que você possa tomar decisões e fazer escolhas sábias. O que nós vemos a respeito de Moisés aqui, irmãos, isso é fazer uma boa escolha. Isso é fazer uma escolha dentro da vontade de Deus. É isto que significa viver por fé e não por vista. Viver pela fé é simplesmente acreditar em Deus na sua palavra e é simplesmente acreditar que Deus fará tudo aquilo que Ele diz que fará. Não agora, mas no porvir. Veja, isso significa aprender a tomar decisões baseadas na Bíblia, né? Em vez de tomar decisões baseadas nos seus sentimentos, né? Ou nos seus pensamentos, nas suas emoções, porque hoje a maioria das escolhas são feitas assim. As pessoas tentam se relacionar com Deus dessa forma, não é? Ou fazer decisões de acordo com as circunstâncias. Muitas escolhas estão sendo feitas nos nossos dias por cristãos em relação ao que estamos vivendo, levando em conta as circunstâncias e não a fé.
e também não as promessas de Deus. Infelizmente. Né? Mas isso significa saber fazer escolhas sábias. É preciso que você conheça Deus. É preciso que você confie em Deus. É preciso que você acredite que Deus pode abrir as portas certas para atender às suas necessidades. Irmãos, é simples. Isso significa, como eu disse, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Que todos nós saibamos fazer escolhas nesses dias difíceis que a gente está vivendo. Porque as nossas escolhas, no meu caso eu como pai, como líder de família, envolverá todo o meu lar e toda a minha família. Como pastor, envolverá toda a minha igreja. Né? As suas escolhas também envolvem outras pessoas, envolve você. Então, que nós possamos orar a Deus pedindo sabedoria, que nós possamos saber fazer sábias escolhas segundo a palavra de Deus, por mais absurda que ela pareça aos olhos dos homens. Que possamos escolher a glória de Deus do que as riquezas deste mundo. Que Deus possa abençoar vocês. Uma boa noite.